Nós vamos dar uma lida no texto. Eu gostaria de explorar todo o texto, indo versículo por versículo, mas infelizmente nós não temos tempo hábil para isso. Então eu quero me deter a duas grandes essências importantes para todos nós. Aqui, agora, neste momento, tem gente, na primeira ênfase, tá? Que prosperou como nunca prosperou na sua vida. Esse foi o ano de 2024. Tem gente que do jeitinho que entrou, é o jeitinho que terminou. Não mudou nada, nada. E tem gente que 2024 foi o pior ano da sua vida. O pior ano da sua vida. E isso é a riqueza poderosa da poderosa palavra de Deus. Porque a mesma palavra vai abençoar estes três grupos completamente diferentes. Aqueles que prosperaram muito, aqueles que não saíram do lugar e aqueles que foi o pior ano da sua vida. Aqueles, nós temos um grupo aqui hoje que não estão nem aí para o dinheiro. Deus vai falar com você também. E tem gente que está vivendo topa tudo por dinheiro. E Deus vai falar com você também. Amém? Diga para o seu irmão, prepare-se. Porque Deus sabia que você estaria aqui. Então dá uma chacoalhada para ele e fala assim, não dorme. Porque Deus não fala com quem está dormindo. Diga para ele, acorde. Que Deus vai falar com quem tomou de 3-1 ontem. É efeito Neymar, irmãos. Aquilo ali, para mim, aquele jogo foi comprado. Mas tudo bem, deixa quieto. Deixa os santistas felizes. Até eu, irmãos. Hoje, até eu ontem torci para o São Paulo perder. Olha, um São Paulino, mas é que assim, eles estavam tão felizes, né? Felizes. Quem diria, né? Vai salvar alguma coisa? Não vai salvar nada, mas tudo bem. A alegria de santista começa e termina depois. Vamos lá. Brinca. Pastor, igreja não é lugar disso. Deixa eu falar uma coisa para você, você não entendeu o que é igreja. Igreja é onde os filhos se alegram na casa do seu pai. O que desagrada a Deus é pecado. É isso que desagrada a Deus. O que desagrada a Deus é ter uma língua de 1,5 metro. É isso que desagrada a Deus. Não é falar do Corinthians, do São Paulo, brincar, porque aquilo que divide os homens, para nós é motivo de alegria, amém? Nós estamos na casa do nosso Pai, e aonde o nosso Pai está, há abundância de alegria. Ouça aqui, nós vamos ouvir a leitura, e eu quero que você preste atenção, eu vou tentar não interromper, são 27 versículos, eu quero que você preste atenção, e tente identificar o que esse texto tem a ver comigo, com a minha casa, com a minha família. Deus não fala com parede, Deus não fala com cadeira, e Deus sabia que eu e você estaríamos aqui, e Deus vai usar este texto para suprir a minha e a sua necessidade. Você crê nisto? Pai, nós ouviremos a Tua palavra, prepara o nosso coração. É no poderoso nome de Jesus que eu declaro que todo espírito de surdez, de distração, caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que libera, tudo aquilo que trava o nosso entendimento, caia por terra. Eu declaro liberado o nosso coração. Eu declaro liberada a nossa mente para a intervenção da Tua palavra. Opera em nós. Sonda-nos, ó Deus, e vê se há em nós algum caminho mau. Livra-nos e sara-nos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu não vou me deter em explicar o que está acontecendo na igreja de Corinto, tá? Para ganharmos tempo. Mas a igreja de Corinto tem tudo a ver com o momento que nós, hoje, em São Mateus, vivemos. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 1. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, o nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é minha defesa diante daqueles que me julgam. Daqueles que me... Digam, na igreja de Corinto, tinham pessoas julgando a Paulo. Vamos lá. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar?
Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Verso 8. Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, e isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Verso 11. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Verso 17. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que, pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando, assim, dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Verso 23. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Glória a Deus. É muita riqueza no texto. E eu desafio você depois a investir tempo na sua casa, tá? Mas vamos lá, tem muita coisa aqui. Primeiro, para quem gosta de anotar, aí eu dividi em duas ideias centrais. Primeira, dinheiro e poder, bênção e maldição, muitas vezes caminham muito próximos. Que é difícil a gente definir se algo é bom ou é ruim, se aquilo é abençoador ou se aquilo é algo destruidor. E aí eu me lembro de José. Lembra de José? José tem um sonho de alcance, de meta, de poder, poderíamos dizer, um sonho de promoção, um sonho de adquirir recursos. E depois desse sonho, que aparentemente era um sonho bom, o que ocorre, Júnior? Começa uma sequência de fatos que não dá para entender. Depois de um sonho de alcance, quantos têm sonho de alcançar? Quantos têm sonho de avançar? Este foi o sonho de José. E depois deste sonho de alcance e de avanço, ele de repente se depara com os irmãos dele, vendendo ele e tentando matá-lo. Ei, não estou entendendo, pai. Não estou entendendo, Senhor Deus. Aí vem, além disso, além de ter sido agredido e tentaram matar os seus irmãos, ele é vendido como escravo, chega lá, ele é injustiçado por fazer o bem. Ele não vai para a cama com a esposa de Potifar e novamente, por fazer o bem, ele é preso numa cadeia. E depois de lá, ele tem a revelação e socorre lá um dos copeiros do rei. Agora, alguma coisa de bom vai acontecer comigo. E eu me lembro, quando era pititico, irmãos, eu tinha uns 14 anos quando eu li um livro chamado Ei Deus. Alguém já leu este livro, Ei Deus? Hein? Acho que eu coloquei aqui o nome do autor. Ei Deus, alguém já leu este livro? Ei Deus, de Frank
Foglio, se eu não me engano. Alguém já leu? Se alguém já leu, livro poderoso e maravilhoso. Se puder até achar aí a capa deste livro, eu recomendo, quem gosta de leitura boa, eu recomendo este livro, é Frank Foglio. Se jogar, isso, tenta achar a capa dele. Eu recomendo uma família que passa por um encontro com Deus poderoso. E por que eu me lembrei deste livro? Porque na minha cabeça, Maurício, José pensou assim: ei Deus, já deu, né? Já deu. Eu tive um sonho, não fui eu que tive, foi o Senhor que me deu o sonho. Só que depois do meu sonho, tá tudo dando errado. Já deu, né? Outro que eu me lembro, de Jó: Senhor, peraí, eu estou te servindo, fazendo tudo direitinho, sacrificando, obedecendo, de repente eu perco minha fazenda. Ei Deus, perdi minha fazenda. Depois eu perco meus filhos. Ei Deus, perdi agora meus filhos. Agora eu perdi minha saúde. Ei Deus, já deu, né? Já deu, né? Vem Moisés. Moisés, irmãos, está lá, foi tentar socorrer o parente dele. E o que ocorre? Os irmãos dele, ao invés de reconhecê-lo, o que fizeram? Quiseram acusá-lo. Teve que fugir. Quando ele volta, 10 pragas. E cada praga só piora o negócio. E aí quando vai para o deserto, é de provação em provação. Ei Deus, já deu, né? Quantas vezes na minha vida e na sua vida, nós somos provados em olhar para a nossa vida e dizer: ei, Senhor, já deu, né? Mas repita comigo assim: o meu Pai, diga assim, o meu Pai, Ele nunca perdeu o controle da minha vida. Irmãos, e nós estamos vendo um livro escrito pelo apóstolo que disse: tudo posso naquele que me fortalece. O que está acontecendo com Paulo ali na cidade de Corinto? Ele está passando por algo chamado rejeição. Ele está sendo rejeitado por aqueles que ele serviu, que ele deu a sua própria vida, que ele ajudou, que ele socorreu, que ele pegou na mão, que ele foi o instrumento de salvação. Diga assim: faz parte. No tudo posso, naquele que me fortalece, ser rejeitado por aqueles que eu amei e dei tudo de mim. Diga para o seu irmão: você tudo pode naquele que te fortalece. E diga para ele mais assim: o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Diga para ele: não faltará dificuldade, dor, pereba. Ué, não é o que está escrito? Nada, nada é nada, irmão. Assim como tudo é tudo. Eu posso tudo. Repita comigo: eu posso tudo naquele que me fortalece. E o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Eu mencionei, acho que eu coloquei aí uma frase de Billy Graham. Qual foi o segredo de Jó ter passado por tudo aquilo e ter recebido a restituição de tudo aquilo que ele havia perdido? Vamos ler juntos, leia lá o que Billy Graham disse. Sabe por que Jó, leia, recuperou tudo o que havia perdido? Porque ele perdeu tudo, menos a confiança em Deus. Repita comigo assim: nessa vida, eu corro o risco de passar por qualquer coisa. Diga assim: o meu Deus, Ele é o Deus dos montes, e Ele é o Deus dos vales. Diga assim: Ele continua sendo Deus, quando tudo na minha vida estiver lá em cima, e Ele precisa continuar sendo Deus, quando tudo estiver lá embaixo. O Deus dos montes e o Deus dos vales, este é o meu Pai. Você entende isso? O grande segredo de Jó, de ter restituído, foi que quando perdeu tudo no visível, tudo no natural. Diga assim: eu não sou chamado para viver no mundo natural. Diga assim: eu nasci de forma sobrenatural.
Diga: quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Você entende isso? Você veio, quantos vieram ouvir a voz de Deus? Eu não quero ouvir amém, eu quero ouvir você dizer: eu vim, amém. Vamos lá, quantos vieram ouvir a voz de Deus? Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Ouça aqui, Deus está dizendo para mim e para você, que o Deus de José, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, imagine, irmãos, as dificuldades que Davi não passou. Passou dificuldades dentro da casa com os irmãos, passou dificuldade com o filho, passou dificuldade com o chefe dele. Quem era o chefe dele? Quantos aqui já tiveram chefes terríveis? Davi teve dificuldade. O big boss dele era lá Saul, que queria matá-lo. Mas ouça aqui, foi este Davi que declarou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Ele está comigo. E aplauda Ele por isso. Glória! Dê um grito de glória a Deus. Diga assim: eu preciso ser preparado para o poder, para o recurso e para a promoção. Você entende isso? Irmãos, se tem alguém que tem desejo de promover o homem, é Deus. Se tem alguém que tem desejo de abençoar o homem, é Deus. Se tem alguém que tem desejo de te prosperar, é Deus. Todavia, o nosso Deus não está pensando só no mundo natural. Ele precisa treinar e preparar eu e você para aquilo que nós precisamos. Porque o grande problema do homem não é ter ou não ter, estar curado ou estar doente. O grande problema do homem é aonde está o seu coração. Repita comigo assim: o meu problema não é quando tudo está indo bem e nem quando tudo está indo mal. Diga assim: o meu problema não é quando eu estou saudável ou quando eu estou doente. O grande problema é em meio a tudo isso, aonde está o meu coração. Olha que coisa louca, irmãos. Asa, enquanto Asa era um anônimo, ele buscava Deus e Deus começou a prosperá-lo. E ele buscava Deus e Deus começou a prosperá-lo e tornou Asa um rei poderoso em Israel. Foi um rei poderoso, só que o coração dele se encheu disso, Humberto. Eu sou o cara, esse cara sou eu. Foi isso que pensou o coração de Asa. Aí sabe o que ocorre? Ficou doente, deixou de buscar a Deus. E a Bíblia diz que Asa, mesmo doente, o profeta foi lá e disse: busque a Deus. E sabe o que ele fez? Não buscou a Deus. Porque o coração de Asa estava tão endurecido, Denis. Foi assim: não buscou. Eu estive em um velório uma certa vez, onde eu ouvi de um homem. Ele havia se distanciado de Deus. Sua esposa ficou grávida, teve uma criança, e a criança ficou doente. E quando aquela criança veio a falecer, ele disse, segurando no caixão, ele disse: se Deus pensa que eu vou voltar para Ele por causa da morte do meu filho, Ele está muito enganado. Olha a que ponto chega o coração endurecido de um homem. E essa é a minha função aqui. Deus quer e deseja colocar eu e você em níveis maiores e melhores. Mas quando o nível define a sua fé, você não se conheceu ainda. A pior coisa, eu me lembro quando era pititico, e tinha uma propaganda do Denorex. Lembra, Claudemir, do Denorex? Quando é que lembra? O Wagner tomou muito banho de Denorex. Parece remédio, mas não é, era shampoo, o shampoo Denorex. Lembra, Magnão? Você me deu quando era criança para eu tomar banho com Denorex. E aí, o que ocorre? A propaganda do shampoo Denorex parece remédio, tem cheiro de remédio, tem cor de remédio, mas não é remédio, era shampoo.
Era shampoo. Por isso que a barba do Wagner ficou branca, de tanto Denorex. Então o que ocorre? Gente, tem irmãos, tem gente que pensa que é, mas não é. Que pensa que tem, mas não tem ainda. E este é o desejo do meu coração a cada manhã de domingo que eu venho aqui pregar. Que Deus use a minha vida primeiro para te levar a conhecer quem é Yeshua HaMashiach, o Deus que se fez carne para salvar você. E depois disso, também agora pregar um evangelho que te prepare para a eternidade, para as dificuldades que eu e você teremos no caminhar da vida. Então repita comigo, eu preciso ter maturidade, porque muitas vezes tem gente que parece, mas não é. Lembra da igreja de Sardes? Dá uma abridinha rapidinha aí, em Apocalipse capítulo 3, verso 1. A Bíblia fala de uma igreja que tem aparência de que vive, mas não. Alguns, enquanto você abre Apocalipse capítulo 3, o que se diz de homens e pregadores sérios por aí, é que as igrejas estão cheias de gente vazia. Tem muito crente nas igrejas, mas pouca gente que verdadeiramente teve uma experiência com Deus, e que teve uma experiência de regeneração, e nascer de novo. Ah, mas eu estou indo na igreja. Judas andava com Jesus, mas nunca conheceu Jesus de verdade. E este é o propósito de eu pregar o evangelho aqui para você. Olha lá, igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 1. Quem achou, diga eu achei. Olha lá o que está escrito. Ao anjo da igreja em Sardes, está falando de igreja, não está falando de ímpio, está falando de igreja. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas. Diga assim, o meu pai. Repita, o meu pai escreveu que ele conhece tudo que eu faço. Diga para quem está pertinho de você assim, diga, o seu pai sabe tudo que você faz. Dá uma chacoalhada nele e falou, você entendeu o que eu falei? Ele sabe tudo que você faz. Ah lá, vamos lá. Sequência do texto. Conheço as suas obras. Você tem fama de que está vivo, mas está como, irmãos? Vamos ler do início, vamos ler todos juntos. Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está... Olha a sequência, esteja atento. Se ele fosse nordestino, o apóstolo João ia falar, vixe, se apruma, homem. Pronto. Olha lá, esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Verso 3, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se, mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Misericórdia, repita, misericórdia. Como eu e você precisamos tomar cuidado, irmãos. Por que eu estou lendo isso? E esse é o quadro da igreja de Corinto, que parecia estar viva. Repita comigo, a Bíblia ensina que a igreja de Corinto era uma igreja rica. Diga, a igreja de Corinto era uma igreja próspera. A igreja de Corinto era uma igreja abençoada, aparentemente. Aparentemente. Qual a dificuldade da igreja de Corinto? Algo chamado avareza. O problema não é ter dinheiro, o problema não é ter saúde, o problema é quando o dinheiro tem você, e se sem saúde, você perde a sua fé. Por isso Jesus disse, não, Senhor, eu não peço que os livre do mundo, mas que os livre do mal. Que mal é esse? Que mal é esse? Perder a fé. Repita comigo, quando eu perco a minha fé, eu perdi tudo. Diga assim, eu não perco tudo quando eu perco a saúde. Porque tem muita gente que morreu doente e está jubilando nos céus. Você entende isso?
Olha a definição de avareza, coloquei lá o que a Bíblia diz. Uma definição de avareza. Insisto novamente, enquanto acha lá a definição de avareza. A minha preocupação, olhe para mim. Spurgeon disse, eu vou tratar a respeito disso na terça-feira na nossa reunião de liderança. Spurgeon, no ano de 1800 e algumas bolinhas, ele disse, haverá um tempo, esquece lá, olhe para mim aqui. Olha o que Spurgeon disse em 1800 e pouquinho lá. Haverá um tempo onde as pessoas irão para as igrejas, não mais para ouvirem o evangelho da cruz. Elas irão na igreja para buscarem, ver e ouvir aquilo que alegra e dá entretenimento. Elas irão para a igreja por causa de um grande espetáculo ou de palavras de grande sabedoria, e não mais para ouvirem o evangelho que leva o homem ao arrependimento. Para minha grande tristeza, este dia já chegou. O problema não são as luzes, o problema não é ter uma mega apresentação, este não é o problema. O problema é quando isto é o foco central. O problema é quando é isto que me empurra e que me motiva. Quando isso se torna a minha raiz, quando a gente perde de visão, o que é que empolga o meu coração, e nós vamos falar talvez de tempo, qual era a causa, qual era a gasolina do apóstolo Paulo. Mas vamos lá, repita comigo assim, eu estou aqui para ser preparado para a eternidade. Diga para o seu irmão assim, eu vou para o céu. Diga para ele, não sei você. Diga para ele, eu não sei você, mas eu sei de uma coisa, eu vou para o céu. Diga assim, eu espero encontrar você lá, mas se eu não encontrar você lá, eu já sei aonde você estará. Quantos creem que vão para o céu? Quantos precisam ser guardados para aquele dia? A Bíblia diz que eu e você precisamos ser guardados, irmãos, preparados. Eu poderia falar muita coisa a respeito de dar estratégias de empreendedorismo e muita coisa para te levar a alcançar alguns projetos aqui neste mundo. E temos falado a respeito disso, mas a principal mensagem deste púlpito precisa ser levar você ao arrependimento e levar você a ser preparado para aquele grande dia. Ele virá buscar a sua noiva, ele virá buscar a sua igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aplaudemos a Ele, glória. Definição de avareza. Avareza na Bíblia, vamos lá, volta lá. Na Bíblia, a avareza é um dos 7 pecados terríveis, que se caracteriza pelo apego excessivo ao dinheiro e aos bens materiais. Era isso que ocorria na igreja de Corinto. É considerado um vício que enfraquece a alma e que pode levar à ruína e à perdição. A avareza é o oposto da generosidade. Diga assim, que Deus me livre de ter um coração avarento. Olha o que a avareza promove. Não permita que as suas bênçãos façam você perder. Insisto novamente. Repita comigo, o problema não é ter dinheiro e nem ter muitas bênçãos. Olha lá, o problema é quando o dinheiro e as bênçãos que Deus me dá, eles promovem em mim a perda de respeito. Respeitar a Deus. Cuidado com as palavras quando você se dirige a Deus. Ele não é seu vizinho e seu amigo, Ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Por que nós colocamos tudo que envolve diaconato, está tudo para o lado de fora? Porque essa junção, eu vi isso na América do Norte. E eu quis trazer para cá, que nós entendamos que quando a gente entra aqui, é para guardar o nosso pé, precisa haver um senso de reverência. Deus está em todos os lugares, está,
Mas existe aquele momento, aquela hora que eu guardo o meu pé para entrar na casa onde a glória de Deus enche. Então tem gente que começa a ser tão abençoada que ela perde o respeito, ela perde o cuidado com as palavras, ela perde a humildade. Ela começa agora a entrar numa linha de comparação e concorrência, porque ele está sendo abençoado, mas ele olha que o outro está sendo mais abençoado que ele. Eu tenho um monte de coisa, mas eu agora quero concorrer com quem tem mais do que eu. Ele perde a nobreza e ele perde a compaixão pelo próximo. Repita comigo: misericórdia, perder a compaixão, a humildade, a nobreza. Olha uma frase de Paul Washer. Paul Washer, alguns perguntam para mim: pastor, quem é uma das pessoas que você mais admira hoje, vivas, que pregam o evangelho? Duas pessoas que eu admiro, além do pastor Carlos Alberto, que aí já é prata da casa, mas duas pessoas que eu recomendo você entrar lá no YouTube e assistir mensagens dele, que são duas pessoas que eu admiro. E eu tenho estimulado meus filhos a ouvirem muito mensagens de, primeiro, Paul Washer, depois John Piper. Dois homens que para mim são admiráveis, homens que pregam o evangelho genuíno, com temor e tremor, que falam da obra verdadeira do Calvário. Olha a frase de Paul Washer: a evidência de que um dia você recebeu a salvação é que continua se arrependendo. Porque tem gente, irmãos, que se arrependeu, Devani, há 20 anos atrás, mas dali para frente não sabe o que é mais. Esta coisa de Senhor me perdoa, não deveria ter dito, não deveria ter assistido, não deveria ter falado, Senhor me perdoa. Irmãos, como nós precisamos, Rosaura, ter um coração continuamente quebrantado, querendo agradar a Ele, em pensamentos, em atitudes, o tempo inteiro. E aí repito a frase: a evidência de que um dia você recebeu a salvação é que continua se arrependendo todos os dias. Diga assim: eu preciso experimentar o arrependimento todos os dias. Todos os dias. Amém? Porque, irmãos, olha lá, eu coloquei aqui: Deus quer e tem prazer em prosperar o seu povo. O problema é que, infelizmente, a história mostra que o homem, na prosperidade dele, ele deixa de buscar a Deus com intensidade. E ele começa agora aqui, há 3 grandes erros que o homem começa a ter na sua prosperidade: ter uma agenda que não tem espaço para o serviço no reino. Enquanto ele era: eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré. Lembra, irmãos? Aí o que ocorre? Agora ele cantava: eu quero é Deus. Só que agora ele tem uma agenda que não tem espaço para o serviço do reino. Isso não ocorreu agora, irmãos. Isso ocorre desde que o homem é homem. Outra, ele perde o temor e a obediência. Porque afinal de contas, um monte de gente teme você e obedece você. Ouça aqui, tem gente aqui, que muita gente tem medo de falar com você, por causa da sua posição de gerência, de supervisor, por causa da sua posição na empresa, na cidade. E aí sabe o que ocorre? As pessoas temem e obedecem você. E você não percebe que você deixou de temer e obedecer a quem verdadeiramente manda e governa sobre tudo e todos. Terceira coisa: substitui a dependência de Deus por networking e posição. Agora está em moda. O que é que vale hoje no mercado? Network. São os meus contatos, são as minhas indicações. É aquele cara, eu conheço aquele cara, eu conheço aquela mulher que manda. Ei. Asa disse assim: eu conheço o rei daquela nação e ele vai me socorrer. O profeta foi lá: você é louco? Por que você não buscou a mim, o Senhor, e foi pedir socorro em outra nação? Eu te socorri tantas vezes. Só que agora, irmãos, a gente começa a se distanciar de Deus e a gente perde algo que é: no meio da angústia, clamei ao Senhor
E se precisar. Ó, aquele que veio ouvir a voz de Deus, ouça isso. O que você tem na sua conta, aquilo que os homens chamam você, não muda nada. Eu te chamei e te escolhi para ser meu filho. E o filho tem prazer de sentar no colo do seu pai e dizer: pai, cuida de mim. E só os filhos aplaudam ao seu pai. Diga assim: eu só estou aqui hoje. Diga: eu só estou aqui hoje. Grite: eu só estou aqui hoje porque o meu pai quer me preparar para novas posições. Ouça aqui, aquele que tem ouvidos para ouvir. Tem gente que já está assustado com o que Deus já fez. Ouça aqui, estou só no começo com aquilo que eu quero e posso fazer em você e através de você. Mas eu preciso preparar você para isto. Eu não quero, o Senhor dizendo, eu não quero que você se perca no meio do caminho. Do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Como eu e você precisamos entender que em meio às conquistas, irmãos, que em meio às bênçãos e às dificuldades, Ele precisa continuar sendo o meu Pai, o meu socorro presente na hora da angústia. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do meu Pai que fez os céus e a terra. E aplauda Ele novamente, glória! Pergunta: você crê em Deus? Quantos creem em Deus? Quantos creem em Deus? Pergunto: qual a sua diferença e a diferença de um demônio? Qual a diferença sua e de um demônio? Você crê? Os demônios também creem. E eles, ainda mais, Cleison, a Bíblia diz que eles creem e estremecem. Diferença minha e sua. Eu e você temos a natureza de filhos. Nós obedecemos. A nossa maior alegria é trazer alegria para o coração do nosso Pai. Essa é a grande diferença. O demônio crê, mas ele tem prazer na desobediência, corintiano. Ele tem prazer na desobediência, na rebelião. A gente não, ainda que a gente erre, Adriano, ainda que a gente faça algo que não dá, que trouxe tristeza para o coração, seu Júlio, do nosso pai, mas a gente vai lá e diz: Pai, sonda-me, ó Deus, conhece o meu. Canta aí. Vê se há em mim e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, o nosso Pai, Ele espera de mim e de você continuamente. Senhor, como que eu agi hoje? Como eu agi com os meus filhos? Senhor, não estou entendendo nada. Por que isso não saiu do meu filho? Por que o Senhor não interviu ainda? Senhor, não estou entendendo nada. Mas, como Jó, olha a expressão de Jó, irmãos. Quando vieram ouvir a voz de Deus, olha a expressão de Jó: ainda que Deus me mate, nele eu confiarei. Cabra macho, irmãos. Para mim, Jó era São Paulino desde o ventre. Para falar um negócio desse, ainda que tome de 3-1, continuo sendo São Paulino. Olha que coisa. Vamos lá, ó, os santistas, tudo rindo, um monte de santista, nem sabia que era santista. Pastor, só vim te abraçar e dizer que ontem foi uma noite feliz. Misericórdia, ainda mereço ouvir isso no meio da reunião de oração, irmãos. O céu fechou ali, ó, fechou na hora. Vamos lá, então eu e você, repita comigo assim: meu Pai, Ele quer me prosperar, mas Ele quer que na minha prosperidade eu glorifique a Ele. Diga assim: eu não tenho
uma prosperidade a qualquer custo. Irmãos, a avareza, ela caminha do lado da inveja. Minha alegria essa semana, eu sentei com um amigo meu, que eu comecei e ajudei ele numa corretora, a montar a sua corretora de seguros, há 25 anos atrás, 25 anos atrás. E eu sentei com ele essa semana, e eu fiquei muito feliz, porque hoje ele tem um patrimônio 3 vezes maior do que o meu. E era o homem que eu pagava para ele o ônibus, eu pagava para ele almoçar, porque ele não tinha com que almoçar, ele não tinha um ônibus. E eu sentei com ele essa semana, e a gente brincando entre nós, calculando o patrimônio, e ele hoje tem um patrimônio 3 vezes maior que o meu. E sabe o que ocorre, irmãos? A minha explosão de alegria, em ver o meu amigo e o meu irmão prosperando. Tem gente que anula a graça de Deus, quando olha alguém prosperando, e diz no seu coração, por que ele e não eu? Repita comigo, quando eu tenho inveja de alguém, da sua prosperidade e da sua abundância, isto desagrada a Deus. Lembre-se que eu e você estamos sendo preparados para a eternidade. Sentei esta semana também, alguém que foi ex-funcionário meu, e hoje trabalha em outro segmento, ganha 10 vezes mais do que eu, e eu feliz da vida, por causa da prosperidade desse meu irmão, que está ganhando hoje 10 vezes mais do que eu. Agora, o que eu preciso ter em todo o tempo, que o meu Deus é o Deus dos montes e os Deus dos vales. A coisa mais importante que ocorreu na minha vida, não foi o dia em que eu comprei uma casa própria, e nem que eu comprei um carro 0 quilômetro. O dia mais importante da minha vida, foi quando eu tinha 6 anos, eu em um culto, eu vi Jesus me chamar, e eu vi Ele escrever o meu nome no livro da vida. Eu tinha 6 anos de idade, irmãos. 6 anos de idade. E eu vi Jesus me chamar. E naquele dia eu me encontrei com Jesus, irmãos. Aquilo mudou a minha história, mudou a minha eternidade. E disse isso no dia do meu casamento. No dia do meu casamento eu disse, hoje está sendo o 2º dia mais importante da minha vida. 2º dia, porque eu estava casando com essa moça linda, exagerada de Deus para mim. Agora, o 1º dia foi no dia em que Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz. Meu viver, irmãos, o maior milagre que eu e você experimentamos, foi ter o nosso nome escrito no livro da vida. E agora, daqui para frente, o desejo do coração do nosso Pai, é prosperar você. Só que a questão é, você está pronto para ser próspero? Você está pronto para ser abençoado? Porque eu tenho orado, e eu tenho dito, Senhor, se eu não aguento o tranco, segura. Se eu não aguento o tranco, segura, Senhor, mas não deixa dar além daquilo que eu consigo suportar. Você entende isto? Ore dizendo, Senhor, me abençoa, mas Senhor, me prepara para a bênção. Senhor, prepara o meu casamento. Tem tanta gente, irmãos, enquanto estava tudo estrupiado, o casamento estava bem, o cara começou a prosperar, perdeu o casamento, perdeu o filho, perdeu tudo. Enquanto estava lá no hospital, semana após semana, estava lá buscando a Deus, pessoa foi curada, e agora onde está? Sumiu, acabou, perdeu o temor, perdeu a reverência, perdeu a humildade. E a história se repete há mais de 6.000 anos. Diga assim, eu e você. Diga para quem está pertinho de você, eu e você precisamos ser preparados para a abundância. Quantos querem prosperar? Quantos querem prosperar? Diga assim, eu preciso de um coração próspero e abençoado. Para aqui, olhe para mim, não é para todos, mas é para alguns que estão aqui. Deus dizendo para alguns que estão aqui, você não consegue ser fiel naquilo que eu já te dei. E você espera mais de mim. Você não consegue ouvir a minha voz com aquilo que você já tem.
Como posso te dar mais? Não consegue cuidar da agenda? Não tem tempo na sua agenda para mim? Como que eu posso te colocar numa posição superior, se você não consegue lidar e cuidar daquilo que você já tem? Não consegue ter tempo com a esposa, como que eu posso te colocar num outro nível? Não consegue ter tempo com seus filhos, como que você espera um outro nível? Não consegue parar para me servir com aquilo que você tem, como é que eu posso te colocar num outro nível? Em fervente oração, tens um teu coração, na presença de Deus derramar, mas não pode fluir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo seu ser Ele, só então has de ver, cadê a banda? Que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Acha a letra dessa música para mim, por favor. Ouça aqui, ó irmãos. Repita comigo assim: as pessoas, diga, as pessoas têm uma grande dificuldade de identificar aonde precisam ser tratadas. Ouça aqui, para concluir esse ponto 1, talvez eu pregue o ponto 2 a semana que vem, ou eu pregue à noite, vou ver ainda. Mas ouça aqui. Como, irmãos, a igreja era uma igreja rica, uma igreja próspera. E sabe o que ocorre? Eles não valorizavam o serviço do apóstolo Paulo. Diga assim: como eu preciso valorizar o serviço dos outros. Mas não é nada antigo. Há bem pouco tempo, se não fosse uma intervenção jurídica de lei, os homens, quando largavam as suas esposas, deixavam elas na amargura, sem nada. E eles diziam: quem trabalhava era eu que trabalhei. E eles não valorizavam a mulher que ficou em casa cuidando dos seus filhos. E por isso que nós precisamos orar tanto pela nossa nação, por juízes. Viu, irmãos? Ao invés de ficar metendo pau, se tem alguém que nós precisamos orar, é pelo poder legislativo. Os homens que fazem leis, Supremo Tribunal Federal, orem por eles. Tem coisa ruim, mas tem coisa importante e boa que fazem. E por isso nós precisamos orar: Senhor, dá direção, inteligência, sabedoria a esses homens. Hoje, se um homem larga a esposa, ele tem que rachar. Ela nunca trabalhou, ficou em casa cuidando da casa, tem que rachar meio a meio. Por quê? Porque as leis hoje reconhecem que se ela não estivesse em casa dando retaguarda, ele não estaria conseguindo estar trabalhando. Antigamente havia injustiça de um pai que deixava tudo para um filho e nada para outro filho. Hoje não se pode fazer mais isto. Se aquele que ganhou menos entrar na justiça, por causa da lei, tem que ser dividido tudo em partes iguais. O que é isso? Lei. Então sabe, irmãos, o apóstolo Paulo menciona nesse texto: eu tive que trabalhar, porque eles não valorizavam o trabalho do apóstolo Paulo. Falou: olha, vocês não valorizam o meu trabalho, como eu e você, irmãos. E eu quero fechar este ponto aqui. Cuidado com a sua língua, cuidado em julgar os outros, cuidado em desvalorizar os outros, cuidado em não anular a graça de Deus. Deus tem prosperado mais o Célio do que eu. Deus abençoe o Célio mais e mais e mais. E eu vou continuar trabalhando e cuidando, e por tudo aquilo que eu tenho, obrigado, Jesus. Não permita que o seu coração seja picado pela inveja, a disputa pelo poder.
Insisto novamente, o problema não é o poder, o problema não é o dinheiro, o problema é quando a gente não é feliz com aquilo que a gente tem. Quer ganhar dinheiro, meu irmão? Trabalhe, estude, trabalhe, estude, trabalhe, estude. Valorize aquilo que você tem, se empenhe. E insisto, sua felicidade não dependerá de ter mais ou ter menos. Nossa felicidade tem um nome: Jesus, o Rei da Glória. Fui moço e hoje fui velho, diz o salmista, mas nunca vi o justo e a sua descendência mendigar o pão. O que é ser rico? O que é ser pobre? O que é ser doente? E o que é ser saudável? O que faz a diferença, irmãos, é aonde está o nosso coração. Tem tanta gente doente no corpo, mas com uma alma saudável, que diz: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E tem tanta gente saudável no seu corpo, mas que se morrer hoje, nunca verá o Rei da Glória. Irmãos, como eu e você precisamos cuidar do nosso coração. Senhor, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, que eu dependa de Ti. Fiquei feliz hoje, nossa primeira reunião de oração. E a sala estava lotada. E eu fiquei feliz, porque isso está sinalizando que em meio ao carro, em meio ao trabalho, em meio à minha agenda, eu decidi, no primeiro dia da semana, eu tirei os meus sapatos e entrei para buscar a Deus junto com os meus irmãos, dizendo: Senhor, se a Tua mão não for comigo, eu não irei. Se a Tua mão não for comigo, eu não irei. Irmãos, como eu gostaria que você entendesse o que é para Deus a oração. Oração é rendição, é dizer: Senhor, eu tenho diplomas, eu tenho network, Senhor, eu tenho contatos, mas Senhor, em fervente oração, tenho o meu coração na presença de Deus derramar. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda aqui online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus. Também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.